Você já parou para pensar se tudo o que você conhece é, na verdade, apenas uma parte do que realmente existe? E se a realidade que a gente vê for só uma camada entre tantas outras que nossos olhos não conseguem captar? Agora imagine uma civilização inteira vivendo em apenas duas dimensões. Um povo que nunca viu o que está acima ou abaixo. Um mundo sem profundidade, sem altura. Um universo plano, literalmente. Essa é a história de uma tribo. Ou melhor, de uma sociedade inteira que vivia limitada por uma única forma de existir. E o mais surpreendente, essa ideia, que parece absurda à primeira vista, pode ter muito mais a ver com a nossa realidade do que a gente gostaria de admitir. Essa civilização fictícia vive na chamada Planolândia, um lugar onde as pessoas são figuras geométricas, linhas, quadrados, triângulos, cada uma com seu formato e função. Cada uma com seu lugar rigidamente estabelecido. Uma sociedade onde a hierarquia é determinada pelo número de lados, e onde ver além da sua linha de visão é simplesmente impossível. Na Planolândia não existe o conceito de cima ou de baixo. Ninguém jamais ouviu falar em altura. Os seres vivem, nascem, trabalham e morrem num mundo plano, como uma folha de papel. Eles se movem para frente ou para o lado, mas jamais para cima. Porque para eles, isso nem existe. Agora pense, se você, um ser tridimensional, entrasse nesse mundo plano, como seria visto, provavelmente, como algo fora do comum, assustador, inexplicável, porque você conseguiria fazer coisas impensáveis para eles. Entrar numa casa sem abrir portas, ver todos os cômodos de uma vez só, aparecer e desaparecer sem atravessar muros, seria como mágica, ou pior, como uma ameaça. Esse conceito, por mais estranho que pareça, foi criado no século XIX por um homem chamado Edwin Abbott. Ele escreveu uma obra chamada Planolândia, que misturava matemática, crítica social e filosofia. Mas o que mais chamou atenção no livro foi justamente essa ideia. E se estivermos tão presos às nossas dimensões quanto os habitantes da Planolândia estão as deles, você já imaginou se há mais dimensões ao nosso redor, mas que simplesmente não conseguimos ver? E se existirem realidades que estão acontecendo agora mesmo, bem aqui, bem do nosso lado, mas a gente não percebe porque nossos sentidos não foram feitos para isso? A física moderna, a filosofia, até mesmo certas correntes espirituais, há muito tempo levantam essa hipótese, que vivemos dentro de uma bolha perceptiva, que a realidade é muito maior do que aquilo que os nossos olhos captam, do que nossos ouvidos ou nossas mãos alcançam. E isso não é só uma questão científica, é uma questão existencial. O que somos, afinal, se não prisioneiros de nossos próprios sentidos? Na Planolândia, um quadrado é visitado por uma esfera. A esfera tenta explicar que existe uma terceira dimensão, que há um mundo inteiro acima da cabeça dele. Mas o quadrado, limitado pela sua visão bidimensional, não consegue entender. Ele não tem palavras, não tem referências, não tem nenhum ponto de comparação. E, mesmo quando vislumbra por um segundo essa nova dimensão, ao contar aos outros, é tratado como louco. Agora reflita comigo. Quantas pessoas ao longo da história passaram por isso? Pessoas que viram o mundo de um jeito diferente, que perceberam algo a mais, que ousaram questionar o que era tido como verdade absoluta, e que por isso foram perseguidas, ignoradas, caladas. Será que somos como o quadrado da Planolândia, vivendo dentro dos limites do que aprendemos desde pequenos, do que nos ensinaram a acreditar, do que a sociedade aceita como real? E se existirem seres que vivem em dimensões superiores à nossa? E se, assim como nós seríamos deuses para os habitantes da Planolândia, houver entidades que nos observam, que interagem conosco, mas que não conseguimos compreender porque somos limitados por nossa forma de existir? A ideia pode parecer absurda, mas pense bem. E se as manifestações que chamamos de paranormais, espirituais, ou até mesmo inexplicáveis, forem apenas reflexos de algo que existe em dimensões que não alcançamos? Sonhos que parecem reais demais, sensações de déjà vu, a intuição que avisa antes de algo acontecer, as aparições que a ciência não consegue explicar. E se tudo isso for um tipo de dedo tridimensional, tocando nosso mundo plano, essas perguntas nos levam a repensar nossa própria arrogância como espécie. Achamos que sabemos de tudo, que dominamos o conhecimento, que a ciência explica tudo, mas talvez a gente esteja apenas andando em círculos dentro de um plano, sem perceber que há muito mais além do que conseguimos enxergar. E isso vale para tudo, para a maneira como vivemos, pensemos, como sentemos. Quantas vezes limitamos nossos sonhos, nossos desejos, nossas escolhas, só porque nos disseram que certas coisas não existem, que são impossíveis, que não fazem sentido? A Planolândia nos ensina que o impossível
pode ser só uma limitação da nossa visão, e que o desconhecido não é necessariamente inexistente, apenas está fora do nosso alcance. Porém, e aí vem uma pergunta inevitável. E se por um breve momento, você conseguisse sair da sua dimensão? Não fisicamente, mas mentalmente. Se conseguisse expandir sua percepção, sair da rotina, do que é seguro, do que é normal, você estaria disposto a ver o que existe além? Você já teve aquela sensação de que há algo mais no mundo, mas não sabe exatamente o que? Aquela impressão de que tudo o que vivemos é só uma parte de algo maior, como uma sombra de uma realidade mais profunda? Muita gente já sentiu isso, mas poucos se permitem questionar, porque sair da zona de conforto exige coragem, exige abrir mão de certezas, exige aceitar que podemos estar errados, e que há muito mais do que imaginamos. É aí que está a verdadeira revolução. Quando entendemos que viver em 3 dimensões não significa entender tudo. Assim como os planolândios não conseguiam ver a altura, talvez nós também não consigamos ver o que está bem aqui, diante do NES. A ideia de dimensões superiores não precisa ser vista como algo místico ou inalcançável. Pode ser apenas uma nova forma de olhar o mundo, uma nova lente, uma nova maneira de interpretar aquilo que sentimos, mas não conseguimos explicar. O mundo pode ser muito mais amplo do que essa caixa em que fomos ensinados a viver, e a verdadeira liberdade talvez esteja em quebrar essas paredes invisíveis, em aceitar que não sabemos tudo, em buscar o desconhecido. A Planolândia, no fim das contas, não é apenas uma história sobre figuras geométricas, é uma metáfora da nossa própria prisão, das nossas crenças limitantes, do nosso medo de olhar para cima. E a pergunta que fica é: você está pronto para olhar para cima? Uma onde o tempo talvez não funcione como a gente pensa, e onde passado, presente e futuro podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência que te fez duvidar da realidade como a gente conhece. Eu vou adorar saber o que você pensa sobre isso. Imagina viver em um mundo onde você só consegue ver linhas e formas planas. Parece estranho, né? Mas é exatamente assim que funciona a Planolândia. Um lugar fascinante onde todos os habitantes são figuras geométricas bidimensionais. Hoje vou te contar uma história que vai fazer você questionar tudo que conhece sobre realidade e percepção. É uma viagem mental que começa com uma simples pergunta: e se existissem dimensões além daquelas que conseguimos perceber? Em Planolândia, os habitantes são formas geométricas, triângulos, quadrados, círculos que vivem suas vidas sem nem imaginar que existe algo chamado altura. Para eles, o mundo é totalmente plano, como se fosse uma folha de papel. Cada figura tem seu lugar na sociedade, determinado pelo número de lados. O protagonista dessa história é um quadrado comum, que tem sua vida completamente transformada quando recebe a visita de uma esfera, um ser tridimensional, que ele inicialmente vê apenas como um círculo que muda de tamanho misteriosamente. E como se nós, humanos tridimensionais, recebêssemos a visita de um ser de 4ª dimensão, menos algo que nossa mente mal consegue processar. Pensa só, assim como os habitantes de Planolândia não conseguem compreender a altura, será que nós também somos cegos para outras dimensões? Quantas camadas da realidade existem além da nossa percepção limitada? É impressionante como essa história, escrita há mais de 100 anos, continua tão atual. Ela nos faz refletir sobre como nossa visão de mundo pode ser extremamente limitada pelos nossos sentidos e pela nossa própria consciência. Já parou para pensar em quantos fenômenos inexplicáveis podem ser simplesmente manifestações de outras dimensões que não conseguimos perceber? É como tentar explicar o conceito de para cima para alguém que só conhece direita e esquerda. A beleza dessa metáfora está em nos fazer questionar nossas próprias limitações, assim como o quadrado protagonista, que teve sua mente expandida ao descobrir a existência da 3ª dimensão. Talvez seja a hora de nos abrirmos para possibilidades além do nosso entendimento atual. E você, já tinha parado para pensar sobre isso? Como seria viver em um mundo com mais dimensões? O que poderíamos descobrir se conseguíssemos expandir nossa percepção? Se esse vídeo fez sua mente dar uns nós, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão te fazer questionar a realidade. Compartilha com seus amigos que curtem essas viagens mentais e me conta nos comentários qual dimensão você acha que existe além da nossa percepção. Até o próximo vídeo. E lembra, às vezes a realidade é muito mais complexa do que nossos olhos podem ver.